Sejam todos bem-vindos ao Vini Cast. Apoio, Instituto Federal da Bahia. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você, nosso amigo, nosso telespectador. Nós estamos aqui todos reunidos hoje para mais um Vini Cast e nós queremos trazer para vocês hoje acerca desse tema que é muito recorrente no nosso meio, nosso dia a dia, nosso cotidiano, que é o efeito devastador da cocaína no organismo humano. Eu estou aqui com meus amigos, meus irmãos. Eu quero pedir que cada um se apresente. Eu sou o Alisson, seu anfitrião. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dr. Breno Augusto. Eu sou psiquiatra da Fundação Dr. Jesus. Eu ajudo a usuários o seu processo de reabilitação e também estudo as consequências da cocaína no organismo, principalmente nas vias neurais. Bom dia, meu nome é Ellen e eu sou formada em Biologia na UFBA. Atualmente tenho 21 anos. Eu sou o Dr. Rafael, eu sou químico. Bom dia, meu nome é Otávio, eu sou o ex-usuário. E também fiz vários tratamentos para sair e realmente eu consegui. Então hoje o papo é com especialistas e nós queremos já iniciar esse assunto sem muitas delongas. Quando nós falamos acerca do efeito da cocaína, não podemos falar do efeito dela sem primeiro conceituar o que é cocaína. Então eu quero perguntar ao meu amigo químico Rafael, o que é a cocaína, Rafael, e como é produzida? A benzoilmetilequigonina, também conhecida como cocaína, é um estimulante químico e ela é produzida em duas fases. Na primeira fase, as folhas de cocaína são prensadas com substâncias como gasolina, querosene ou ácido sulfúrico e formam uma pasta de sulfato de cocaína, que tem 90% de sulfato de cocaína. Na segunda fase, essa pasta é misturada com ácido clorídrico e forma o cloridrato de cocaína, que forma os cristais que podem ser feitos pó para serem consumidos. Então já fica do conhecimento de todos acerca de como é cocaína. Breno, quer falar mais sobre isso? Com certeza. Eu gostaria de dizer que a cocaína é uma substância ilegal. Ela não pode ser comprada em farmácias, coisa e tal, que antes era vendida em farmácias. Então, o tráfico de droga... Então, assim, a produção da cocaína é muito cara, como podemos ver, né? Utiliza gasolina, coisa e tal. E o tráfico também no transporte é muito complicado. Então, geralmente, o tráfico de drogas, para vender uma cocaína mais barata... eles colocam, por exemplo, adulterantes. Esses adulterantes, por exemplo, farinha, açúcar, sabe? Sal, sabe? E essas substâncias são para aumentar o volume, né? Os adulterantes. Só que também tem os aditivos, né? Os aditivos, eles já mudam ali a composição para poder fazer o efeito, às vezes ficar mais forte, como é o caso da cafeína, né? Ele aumenta o sentimento de euforia e da droga. Então, imagina, você tem essa outra substância que aumenta o volume, elas podem afetar as vias nasais, né? Causar mais danos, como é o caso do sal, por exemplo. E, ao mesmo tempo que a cocaína a gente vai ver depois, já causa muitos efeitos negativos e essas outras substâncias vão aumentar o efeito, causando mais problemas de saúde. Exato. Agora que conceituamos a cocaína, nós queremos ver o seu efeito, que é o que realmente importa para nós. O sistema nervoso. Ellen quer falar sobre isso, Vanessa? Sim. O efeito da cocaína no sistema nervoso é basicamente esse. O nosso cérebro, ele é formado por bilhões de neurônios que se interligam e levam mensagens aos demais sistemas do corpo. E essas mensagens são enviadas através dos neurotransmissores. As drogas, elas são psicotrópicas e também são moléculas químicas. Então, quando elas chegam ao cérebro, elas interferem na engrenagem química cerebral e aumentam, diminuem ou interferem na atuação dos neurotransmissores. O que realmente a cocaína provoca de sensação de bem-estar para quem a usa? Bem, geralmente quando a pessoa ela utiliza a cocaína, geralmente, imediatamente ela sente euforia, ela sente o calor aumentando, ela sente também a fala dela ficando muito rápida, ela aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca, o descontrole emocional, ela não consegue controlar suas emoções, controlar seus impulsos e demais outros sintomas aí, imediatos que a gente consegue perceber num indivíduo que utiliza a cocaína. E eu gostaria de voltar aqui a um tópico, eu queria pedir desculpa também, mas eu queria voltar ao tópico que o Breno falou, que a cocaína ela é realmente muito cara. Então, geralmente, as pessoas que utilizam dela são pessoas que têm mais condições financeiras. E, geralmente, aquelas que não têm tantas condições financeiras assim, quando se viciam, acabam vendendo suas coisas dentro de casa. E aí, elas vão entrando numa bola de neve e vai aumentando as dificuldades que ela tem ali na sua vida. A cocaína no sistema cardiovascular, basicamente, ela pode gerar um problema que é chamado vasoconstrição, que é basicamente o estreitamento dos vasos sanguíneos, que aumenta a pressão sanguínea e evita que a temperatura do corpo ela diminua em ambientes quentes. E já no sistema renal, ela pode afetar o desempenho dos rins, porque ela aumenta ali a produção de hormônios e acaba que sobrecarrega os rins e eles não conseguem desempenhar a função que para eles são dadas, né? E também na área cognitiva ocorre também a perda de atenção, a memória curta, né? A pessoa passa a ter uma memória de menos duração, fala algo e daqui a alguns minutos já não lembra mais. Algumas dificuldades de tomar decisões, dificuldade de escolher o que ela quer naquele momento. Ela perde o controle dos seus impulsos e também no sistema psicológico ocorre também a ansiedade e também a depressão química quando aquela pessoa está afastada daquela droga, né? Outra consequência que é muito rápida de se acontecer é a inflamação, a infecção da via nasais, porque ao inalar cocaína, né, pelo nariz, o indivíduo ele causa inflamação, né, nesses tecidos da via nasal. E dependente da quantidade que ele use, se for muito corriqueiramente o uso, sabe? Isso pode causar inflamações, pequenas feridas e com isso causar infecções bacterianas muito graves. Eu queria pedir a Breno que falasse acerca dessas doenças associadas ao uso de cocaína, dessas principais, sabe, que sempre saem nos jornais, sempre estamos sabendo corretamente, como ela já falou acerca de alguns efeitos nos sistemas, mas doenças menos caracterizadas, você poderia falar pra gente?
Com certeza, a doença mais comum, que mata inclusive 25% dos usuários de 18 a 45 anos, são os problemas cardíacos, né? A elevação arterial a elevação da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos e a vasoconstrição do cérebro e no corpo. Isso se dá ao usuário a sensação de picos de energia, de ansiedade, estresse e paranoia. O uso prolongado da droga causa danos irreversíveis ao sistema cardiovascular. Esses impactos podem trazer diversos problemas como dor no peito, pressão alta e trombos, coágulos de sangue que se formam dentro das veias e podem causar embolia pulmonar, derrame e trombose. Tem problemas psicológicos, como ele já citou, por conta das alterações da dopamina, da endorfina e do sistema neurotransmissor, como é o caso de delírios, paranoias. Agora, um problema também muito comum e que afeta principalmente depois a pessoa, né, que até depois que faz o tratamento para sair do vício, são os problemas de dentição, sabe? Há uma alteração na boca do usuário, problemas na gengiva, na arcada dentária. Então, assim, o consumo de droga pode causar um descontrole muscular da mandíbula, o sujeito fica batendo aqui, também chamado de bruxismo, quando a pessoa está dormindo. E a consequência disso de acabar tendo o dente é a rachadura, né, dos dentes, o usuário quebra os dentes, e assim, é uma dor terrível para quem fica nessa situação. Inclusive, esse problema do bruxismo, como o Breno falou, dos problemas nos dentes, é muito evidente usar de crack também. Tem acerca de ter uma experiência na minha família. No caso, eu tenho 2 tios que já foram viciados em cocaína, depois do crack, e eles contam que isso foi não foi algo instantâneo, mas algo gradual. E eles passaram por essa chamada dependência química que vem assolando na nossa sociedade. E como funciona a dependência química? Nós temos no nosso organismo, nós temos corpos diferentes e, portanto, formações diferentes, e temos afinidade com partículas e moléculas diferentes. Cada corpo ele vai ter sua afinidade específica, e acontece que alguns corpos têm a grande afinidade com a cocaína, pela forma que ela age, como nós demonstramos aqui, com muita euforia, muita animação para aquele que está recebendo aquele estímulo, e o corpo, digamos que ele se acostuma a esse estímulo. Então, esse corpo que antes vivia bem, antes para ter esse estímulo de neurotransmissores, é como nós fazemos hoje, tem momentos de alegria, de tranquilidade, mas esse corpo agora está acostumado a uma substância. Esse corpo se acostuma a essa substância e se torna dependente quimicamente dela. Então, o usuário, o viciado, quando ele está sem utilizar a droga, é muito recorrente que ele fique pensando na próxima vez que vai utilizar ela. Por isso que, como Ellen falou, muitos deles vendem tudo que tem, roubam coisa dos parentes, muitos deles tiram coisa de casa e etc, para que possam vender e possam comprar droga e possam se drogar novamente. Muitos deles eram homens estudados. Eu já conheci nas ruas pessoas estudadas. Um cara chegou para mim, e eu acredito nele, falou que tinha 2 faculdades, tinha 2 pós-graduação e etc, mas estava no meio da rua como drogado. E essa dependência química, ela escraviza, de certa forma, o viciado. Acerca disso, que ele já passou, já viveu, já testemunhou, e eu quero pedir que ele possa estar contando hoje. Com certeza, vou falar muito bem aqui sobre a minha história e tal, e vamos ver o que vocês acham sobre isso. Então, para começar, eu tinha uma vida perfeitamente, tenho, né? Mesmo saí, fiz vários tratamentos para tirar essa droga realmente da minha vida, porque foi um caos. E, vamos dizer, eu tinha uma família maravilhosa, né? Então, por causa dessa droga que veio, então teve vários problemas familiares comigo mesmo, com a minha vida, meus estudos, meu futuro. E ao meu redor, né? Fui mesmo bem prejudicado, para se dizer, sofri vários abusos, na verdade, racismo, preconceito, mas pelos meus amigos que são, assim, comigo mesmo no dia a dia, tanto nos estudos, quanto no trabalho, quanto na vida, um passeio. Então, realmente, eu ficava mais isolado, as pessoas não ficavam muito mais perto de mim, porque sabiam que eu estava passando por esse processo. Então, comecei a usar essa cocaína, vim mais por um parentesco meu, que recentemente usava, que era meu primo, mas como o Breno e Ellen, até a Alisson comentou também, a cocaína não é barata, é muito cara. Então, eu pedi ajuda a meus amigos, não esses daqui, mas no meu redor também, e tinha familiares que, então, usavam a droga, só que não era só a cocaína, como ou crack ou maconha, só que eu não usava. Então, como eu tive vários problemas ao longo da minha vida, depressões, doenças, queria fugir da realidade, então eu fui para um mundo mais obscuro, como se fala, né? Então, comecei a usar mesmo, não pensei 2 vezes, tem vezes que eu levantava sem pôr o pé no chão e já pensava em usar mesmo, se jogar nas profundezas das drogas, comecei a beber, mas ultimamente eu via que isso não valia a pena, estava destruindo cada vez mais, minha família mesmo estava me abandonando, eu morando nas ruas, recentemente estava morando na casa de outros parentes que eu considerava parentes, né, como se diz, 2º grau, 3º grau, que nem fazia muito parte da minha família, mas eu comecei a fazer vários tratamentos, né, meus familiares não me apoiavam, mas começou a me apoiar depois que descobriu que eu estava usando esse tipo de droga, e então, eles me aconselharam a me internar, né? Me internei umas 2 vezes, a 3, que eu me lembro foi a última vez que eu me internei, e consegui, passaram vários medicamentos, me encheram de remédio, eu não tenho vergonha de falar isso, né? Me encheram de remédio e consegui realmente, graças a Deus, né? Porque eu não tinha mais cabeça para isso, lidar com as situações que eu estava vivendo. Então, pelos tratamentos, pelos remédios bem
eu utilizando, eu consegui, graças a Deus, sair dessa minha vida. Então, eu agradeço muito pelos meus familiares, tanto meus amigos aqui também, que me aconselharam muito bem. Então, era só isso mesmo que eu tenho que falar para vocês. Graças a Deus, eu consegui sair disso.